Insights, o podcast do Bradesco. O primeiro passo é justamente a gente entender, dentro desse universo enorme que o Edu exemplificou, qual é o tipo de recebível que a gente está falando, antes de qualquer coisa. Claro. Para entender exatamente quais são as características dele. Uhum. E aqui tem muito, quando a gente fala desse crédito pulverizado, tem muito a figura de um originador. Uhum. Alguém que vai concentrar esse papel de originar e alimentar esse fundo com recebíveis. Com esse novo entendimento do Conselho Monetário Nacional, muitos dos fundos fechados, né, que antes tinham diferimento de imposto, passaram a ter come-cotas, né? E o FDIC, ele foi, vamos dizer, poupado dessa mudança, né? Isso, no relativo, torna o investimento também mais interessante. Olá, tudo bem? Você ouviu agora alguns dos nossos destaques de hoje, mas tem muito mais. Eu sou a Juliana Maeda e este é o Insights, seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. O que são fundos de crédito estruturado e como analisá-los? Quais são as oportunidades e os seus riscos? E como é que as mudanças feitas pelo Conselho Monetário Nacional alteram a dinâmica desses fundos? No Insights de hoje, vamos falar um pouco mais sobre esses fundos de créditos estruturados e você vai conhecer mais de perto os diferentes tipos. E para essa conversa, recebemos o nosso gestor de fundos e head de gestão de crédito high yield, Eduardo Teles. Edu, seja bem-vindo de volta ao Insights. Muito obrigado, Ju. Prazer estar aqui. E também está conosco o Bruno Monteiro, head de análise de crédito high yield na Bradesco Asset, também meu colega. Bruno, bem-vindo ao Insights. Muito obrigado, Ju. É muito bom estar aqui. Edu, eu queria começar a nossa conversa para a gente trazer algumas informações básicas e deixar todo mundo bem familiarizado sobre os conceitos principais dos fundos de créditos estruturados. Primeiro, por que eles são chamados de estruturados e como é que o cenário atual ele vai influenciar essas opções de investimentos? Boa. Quando a gente fala de crédito estruturado, normalmente a gente está falando de ativos que emulam uma carteira diversificada, tá? E acho que tem duas principais formas de você atuar. Na aquisição de fundos que compram essas carteiras diversificadas ou estruturas de securitização, que também compram essas estruturas, essas carteiras, né? E o seu risco final é esse componente, essa carteira diversificada, né? Quando a gente fala de cenário nesse momento, normalmente esses ativos são fundos de renda fixa em CDI+, né? Então eles se beneficiam desse juro mais alto. Agora, é uma coisa importante, né? O juro mais alto, normalmente, ele tem impacto na inadimplência dessas carteiras, né? Porque fica mais difícil para quem deve pagar os juros, né? Exatamente. Então, o que a gente viu no ano passado foi uma deterioração dessas carteiras, mas hoje a gente vê uma acomodação dessa inadimplência, uma taxa nominal que, na nossa visão, é atrativa. Então, a gente acha que tem uma boa relação de risco-retorno nesse momento. Ah, legal. E eu queria também que vocês pudessem, o Bruno ou o Edu pudessem discutir como é que os nossos investidores, os nossos clientes podem ter acesso a esse tipo de crédito que é um pouco mais diversificado, mas precisa desse tipo de análise que a gente vai entrar um pouco mais no detalhe. Eu acho que tem algumas formas, né? Você pode entrar... Boa parte dos fundos de crédito privado tem uma pequena parcela do portfólio em crédito estruturado. Em crédito estruturado. Você tem fundos dedicados, como o nosso fundo High Yield, que basicamente tem produtos estruturados dentro do portfólio, né? E você pode comprar diretamente. A gente teve uma nova resolução na CVM no ano passado, acho que faz 8 meses, que permite o investidor de varejo comprar FDICs, né? Que é a 175, que a gente fala bastante aqui no nosso podcast. Perfeito. E você tem a aquisição de CRIs e CRAs, que aí eu acho que o investidor já está bem mais familiarizado, né? Acho que por 2 motivos. Tanto pela isenção fiscal, né? Quanto pela utilização de grandes emissores
Então, você vê grandes empresas emitindo esse tipo de instrumento securitizado, tá? E o Edu comentou um pouco sobre essa diferença dos fundos de crédito privado, que podem ter uma parte em créditos estruturados, mas eu queria, Bruno, se você puder explicar para a gente qual é a diferença. Acho que pode até ter uma grande, talvez no mercado, uma grande confusão entre, ou confundirem, acharem que é a mesma coisa, mas essencialmente acho que uma das principais mensagens hoje é a gente sair daqui dizendo que crédito estruturado é diferente de crédito privado. Uma coisa pode ser a outra, mas não necessariamente o crédito privado é sempre estruturado. Então, se você puder explicar para a gente. Legal, Ju. Acho que o principal ponto vai muito na linha do que o Edu colocou, né? É esse conjunto de estruturas que buscam emular normalmente uma carteira, mas acho que antes disso é sempre importante a gente fazer uma distinção de qual é o perfil de risco, né? Qual é o tipo de risco, na verdade, que esse produto estruturado está correndo. Então, a gente tem, como último exemplo do Edu, né, grandes empresas normalmente emitindo CRIs e CRAs, que quando você vai analisar qual é o risco daquilo, por mais que o próprio nome do certificado de recebíveis indique ali talvez uma pulverização, na maioria desses casos ele está concentrado num único ente. Então, no único emissor. No único emissor, no único devedor. Então, nesse caso, acho que o perfil de risco fica muito próximo, né, do crédito privado como uma debenture, do crédito estruturado como esse tipo de CRA. Tanto é que o mercado carinhosamente apelidou esse tipo de estrutura de CRAbenture ou CRIbenture. Quando a gente fala de uma carteira diversificada dentro de um FDIC, normalmente, você tem CRIs e CRAs também com esse tipo de perfil, a gente começa a aproximar o risco dessa carteira de um risco estatístico, muito na linha daquela lógica do bom pagador compensando o inadimplente. Você começa a ter um nível de diversificação e uma quantidade maior de devedores dentro dessa carteira que esse comportamento acaba sendo estatístico. Então, o risco estatístico, você quer dizer, quando a gente tem uma carteira pulverizada, a gente espera aí uma volatilidade mesmo de todos os papéis, né? Acho que nesse cenário a gente tem a figura dessa perda esperada, que é efetivamente a perda que você espera ter dentro daquele portfólio, né? E voltando naquela lógica do bom pagador compensar aqueles que são inadimplentes, indo muito mais numa lógica, por exemplo, como os bancos trabalham quando precificam ali as suas carteiras de crédito. Ótimo. Edu, a gente falou um pouquinho sobre os FDICs em linha da nova legislação, que vai ser um produto que vai ficar disponível para o público geral, né, de acordo com essa nova instrução da CVM. E eu queria que você falasse para a gente o que significa essa sigla, em primeiro lugar, e como é que os papéis desses fundos funcionam. Tá. Bom, a sigla é Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, né? Agora, direitos creditórios é uma gama imensa, né? Basicamente são títulos de crédito dos mais diferentes possíveis, né? A gente tem, dentro do portfólio, a gente tem recebíveis de cartão de crédito, financiamento de veículos, temos financiamento de home equity, por exemplo, duplicatas comerciais de empresas, né? Então, é um universo bastante amplo, tá? Eu acho que é isso. O que significam isso são basicamente fundos que adquirem esses tipos de recebíveis, né? Então, eu acho que é importante o investidor ter em mente que quando ele está comprando um FDIC, os riscos eles podem ser muito diferentes. Claro. Pelo tipo do recebível ou mesmo dentro da estrutura de um determinado FDIC, né? O FDIC ele tem uma estrutura que você pode ter classes de risco bastante distintas, né? Então, por exemplo, um investidor mais conservador muito provavelmente vai preferir uma cota mais senior, né? Que é uma cota que usualmente você tem uma meta de remuneração e você tem uma subordinação, que é um outro investidor que detém aquela cota, que assume as primeiras perdas desse portfólio diversificado que o Bruno mencionou, né? Um investidor mais arrojado pode preferir uma cota única, por exemplo, que não tem essa figura da subordinação, que de fato está no retorno daquele portfólio, recebendo os benefícios, que são os juros daquele portfólio, mas também arcando com as perdas decorrentes da inadimplência daquela carteira, né?
Então, enfim, acho que é um universo bastante amplo, né? Seja do ponto de vista do tipo de recebível e seja da estrutura de cada um dos fundos, tá? E quando você falou um pouco sobre essa subordinação, você puder dar uma ideia para a gente rápida desse conceito, até para os nossos ouvintes entenderem, qual é a diferença entre uma cota ou até uma dívida subordinada ou sênior na preferência de pagamento quando acontece algum evento, né? Claro. Vamos tentar ir um pouco para a aula de contabilidade, que eu acho que facilita aqui o entendimento, né? O fundo ele tem um determinado ativo, que é esse portfólio diversificado que a gente mencionou, né? No passivo, a gente tem os diversos cotistas. A gente tem a classe sênior, normalmente uma classe mezanino, e uma classe subordinada, ou alguns fundos em que você tem uma cota única, né? E basicamente é o seguinte, a cota sênior ela tem uma determinada remuneração, então você vai receber, a título de exemplo, CDI mais 3. E aí você tem um portfólio que rendeu CDI mais 7. Tá? Aqueles 4%, aquele excedente de spread, ele é inteiro utilizado para remunerar aquela cota subordinada. Então você paga aquela dívida sênior, né? Aquela cota sênior, e o restante, o excedente, é a remuneração do subordinado ou do júnior, que a gente diz, né? Obviamente, o júnior ele tem esse benefício do excedente e também ele recebe, vamos dizer assim, ele arca com os primeiros ônus daquele portfólio. Então, vamos pensar num portfólio de R$10, em que você tem R$5 de cota sênior e R$5 de cota subordinada. Vamos dizer que aquele portfólio perdeu R$3. Então, aquele ativo virou 7. Deu uma inadimplência, a empresa não conseguiu pagar a dívida dela. Pagou 70%. Tá? O cotista sênior continua recebendo os R$5. O cotista subordinado, ele não vai receber mais aqueles 5. Ele só vai receber 2. Então, você tem essa primeira perda. Por outro lado, se aquele ativo valorizar e se tornar R$20, o cotista sênior continua recebendo aquela meta de remuneração dele e o restante vai todo para o cotista subordinado. Tem uma maior... Relação de risco-retorno, tem um retorno maior. Maior também. Exatamente. Eu acho que tem até um termo bem legal que a gente encontra em regulamentos, por exemplo, que é o de cascata de pagamentos. Justamente com esse conceito de que tudo aquilo que o fundo rende, ele vai pingando como se fossem baldes e o que sobra vai para o de baixo. Depois paga. Exatamente. Essa ordem de prioridade, né? Perfeito. E a gente atua no mercado de CRA, eu sei que sim, mas eu queria que você explicasse pra gente, Bruno, como é que esse papel funciona e como é que os nossos portfólios investem em CRAs. Eu sei que é um tipo de título bem, como o Edu comentou, bem popular entre os investidores pessoa física, principalmente pelas questões fiscais, pelos benefícios fiscais. Então, se pudesse explicar para a gente a nossa atuação e um pouquinho introduzir, que a gente já falou bastante também aqui no podcast, sobre o nosso Fiagro. Legal. Não, acho que, como a gente tem falado, né, o CRA ele pode ter esse risco pulverizado, mas a maior parte das emissões que a gente tem visto no mercado recentemente tem esse perfil de risco concentrado. E até pelo benefício fiscal, o que a gente viu foi grande parte dessas ofertas sendo direcionadas diretamente para pessoas físicas, sem que passasse pelos fundos, muitas vezes, né, por meio das plataformas e tudo mais. Além disso, hoje a gente tem um portfólio de fundos para o nosso investidor que muitas vezes não se aproveita desse benefício fiscal que é direcionado para pessoas físicas ou para fundos incentivados que consigam aproveitar esse benefício de alguma forma, né? Então, e até um dos principais motivadores para as companhias emitirem esse tipo de papel é que esse incentivo fiscal na ponta permite que eles pratiquem taxas menores, quando o investidor olha do ponto de vista da taxa líquida de impostos, né? Então, hoje, nossa atuação tem sido... a gente atua, mas tem sido bem tímido até. A gente tem trabalhado em novos produtos que busquem ter um maior foco nesse tipo de produto. Mas falando especificamente do nosso Fiagro, o BRFT11, né, que a gente faz em parceria com o time da FarmTech,
hoje, voltando também naquela discussão sobre pulverização ou concentração, ele vai para o lado da pulverização. Então, ele busca adquirir uma série de recebíveis da cadeia do agronegócio, sendo que o CRA normalmente acaba não sendo muito o foco dele. Até um dado legal que a gente estava coletando esses dias é que essa primeira safra de carteira, dessa primeira originação do fundo, né, teve cerca de 2.500 devedores. Então é uma base... Bem legal, bem diversificada. Né? Bem diversificada. É diferente você concentrar uma parte muito grande do portfólio em um único devedor. Claro. E acho que aqui, Ju, vale complementar e fazer o gancho com o que o Bruno estava falando do que é a carteira estatística, né? Quando a gente precifica esse portfólio, essa quantidade gigante de devedores que basicamente são produtores rurais que compraram seus insumos a prazo. Esse crédito que é o que a gente está comprando dentro do portfólio. Certamente esse portfólio terá perdas, tá? A gente precifica isso no nosso spread e a gente espera que ao longo do tempo a gente vai ter uma remuneração da carteira, uma determinada perda e o risco, aliás, o retorno final do cliente é essa subtração, vamos dizer, essa diferença, tá? Então, acho que esse é um conceito bastante inovador quando a gente está falando dos fiagros da indústria. Eu acho que o nosso ele tem essa característica diferente. A gente está num momento em que as empresas estão e até as pessoas físicas estão já razoavelmente. A gente vê uma taxa de desemprego baixa, um PIB crescendo ainda. Então, se você puder avaliar, hoje, na sua visão, é um cenário positivo para o crédito estruturado, né? Eu queria fazer um contexto, né? Acho que esse ciclo de crédito ele começa lá na pandemia para a gente chegar ao que é a realidade hoje, né? Em 2020, a gente teve uma queda muito expressiva, né? Uma política monetária muito acomodatícia. Isso fez com que os juros reais ficassem negativos, tá? Isso incentivou dois movimentos. Primeiro, ficou muito mais fácil para o devedor pagar a dívida. Então, as inadimplências ficaram muito mais comportadas. E você estimulou uma agressividade principalmente de fintechs, a aumentar muito os portfólios. Você tinha dinheiro barato. Os valuations dessas fintechs, muitas vezes, eles eram estabelecidos baseado no crescimento delas, do crescimento daquele portfólio. E o que a gente viu foi uma indisciplina de capital. A alocação não era feita da melhor forma, não era buscando rentabilidade, mas buscando crescimento, né? Então, a gente viu um crescimento muito exagerado das carteiras de crédito nesse contexto de juro baixo e em novas estratégias, né? E aí, posteriormente, a gente teve um cenário de restrição ao crédito, né? Isso até de forma global, a gente tem uma elevação muito alta das taxas de juros e isso puniu esses excessos, né? Eu acho que principalmente os créditos para pessoa física, de baixa renda especialmente, quando a gente olha cartão de crédito, quando a gente olha financiamento a veículos, foram os que mais sofreram. A gente teve aquele cenário que eu mencionei do descasamento, então muito crédito originado pré-fixadamente e com o juro subindo, aquele pré-fixado ele passa a ser não atrativo, né? Então você teve um momento bastante desafiador no segundo semestre de 23 até o fim de 23 para crédito estruturado. Principalmente quando a gente está falando de pessoa física, de baixa renda, mas as companhias também sofreram, né? As companhias, quando você tem uma Selic restritiva, como foi 2013... alta, né? Tem mais dificuldade de pagar suas despesas financeiras, né? E agora o que a gente está vendo é uma acomodação dessa inadimplência, né? Seja porque a alocação de capital dos credores tem sido mais disciplinada, mas também por um momento de redução de taxa de juros, né? O comprometimento de renda caiu, né? Então a redução da inflação colabora para esse movimento.
Então, eu diria que hoje as águas estão menos turbulentas, né? Então, a gente tem um contexto de um juro que nominalmente diria que não é baixo, mas você vê já a inadimplência cedendo bastante, né? Em níveis que já estão mais confortáveis. E por isso que a gente acha, olhando risco e retorno, que a classe de ativo, essa classe de crédito estruturado tem boas perspectivas, tá? E nesse contexto, Bruno, acho que tem muitos riscos. É difícil de fazer essa análise sozinhos, ou o investidor individual fazer essa análise sozinho, com tantas verticais para serem analisadas. Qual é o nosso processo de governança? Quais são os nossos métodos e ferramentas que a gente utiliza? Que eu acho que é o grande diferencial da Bradesco Asset. Não, sem dúvida, Ju. Acho que é sempre importante a gente aproveitar essas oportunidades para falar sobre o nosso processo de governança, que, como você bem colocou, acho que é uma das nossas principais fortalezas aqui na mesa de crédito. E a gente tem verdadeiramente uma esteira de governança que começa lá com a análise do PLD pelo time de risco regulatório, tem o time jurídico também apoiando a gente na análise dos documentos, das emissões, e aí o papel do analista de crédito, que é efetivamente construir esse case do ponto de vista mais financeiro e econômico, mas sempre usando essas informações que essas áreas parceiras foram construindo, né? E o resultado disso, e esse processo por si só, ele já tem discussões o bastante dentro da mesa mesmo, com os gestores, entre os analistas, quando construída a convicção de que esse caso tem uma relação razoável de risco e retorno, a gente submete à comissão de crédito, que é onde a diretoria executiva da Bradesco Asset aprecia aqueles casos com a apresentação do analista e vota pela aprovação ou não. Cada crédito, né? Cada crédito é votado. Acho que é importante a gente cada exposição a um determinado nome é votada. Então, acho que esse ponto é super importante mesmo. Mais especificamente de crédito estruturado, acho que, de novo, a gente vai ter que voltar a fazer aquela distinção, né, do crédito com cara de corporativo do crédito pulverizado. O crédito com cara de corporativo, com risco mais concentrado, acho que ele segue um processo muito parecido com a análise de uma emissão corporativa mesmo. Entender o modelo de negócio dessa companhia, que tem um papel relevante na estrutura, no caso de único devedor. Entender quais são os riscos com os quais ela convive, fazer o exercício de projeção, discutir isso internamente e passar por todo esse processo de governança. Agora, quando a gente fala do risco diversificado, pulverizado, a gente acaba tendo um conceito muito mais parecido com a análise estatística mesmo dessa carteira. Acho que o primeiro passo é justamente a gente entender, dentro desse universo enorme que o Edu exemplificou, qual é o tipo de recebível que a gente está falando, antes de qualquer coisa. Claro. Para entender exatamente quais são as características dele. E aqui tem muito, quando a gente fala desse crédito pulverizado, tem muito a figura de um originador. Alguém que vai concentrar esse papel de originar e alimentar esse fundo com recebíveis. E aí, o Edu pode até comentar melhor, mas acho que essa interação inicial com esses originadores, desenvolver uma relação para entender como eles funcionam é super importante também. Eu acho que é um grande diferencial nosso essa proximidade que a gente tem com os consultores, com os originadores desse crédito estruturado, né? E acho que essa primeira interação é você, além de entender a estrutura deles, e aqui acho que isso vale da mesma forma como a gente analisa uma empresa, né? Porque basicamente o que a gente está comprando é isso também, né? É uma qualidade de gestão, é entender os processos, é entender como esses players eles formalizam essas operações. Todas essas nuances elas têm impactos bastante importantes no resultado final, né? Vou citar um exemplo aqui de um FDIC, era um cedente frágil, então ele tinha uma carteira de recebíveis e ele vendia isso para o FDIC, né? E a liquidez daquela carteira era muito boa, só que o cedente, aquela figura que vendia o recebível, era uma figura muito frágil. E em determinado momento, ele parou de entregar aquelas mercadorias daquelas vendas.
E, obviamente, o cliente dele não pagou uma mercadoria que não recebeu. Claro. Então, você entender como que é feito, por exemplo, a verificação da entrega daquela mercadoria, que são coisas do dia a dia, né? São coisas Claro. que são relacionadas à formalização, às vezes tem impacto bastante sensível. E uma outra coisa que a gente busca fazer muito é uma coleta de referência. É você entender e buscar, através de participantes da indústria, como que esse cara atua, como que aquele FDIC ele desempenha. Né? Para a gente tentar ir um pouco além do que aqueles números e a parte quantitativa que o Bruno destacou mostram, né? Eu acho que eu dei um exemplo aqui que é bem ilustrativo de como aquele passado estatístico ele não se refletiu na performance daquele FDIC, tá? Claro. Não, eu acho que esse exemplo é bem legal, porque se a gente levar ele ao extremo, e a gente tem essa figura, né, dos FDICs monocedentes, onde você tem uma única companhia, um único ente ali alimentando esse fundo com recebíveis dele, que vem da operação dele. E aí o exemplo é de uma determinada empresa, por exemplo, descontando seus recebíveis de clientes. Se a gente pensar no risco de crédito final dessa carteira, ela é dos clientes que compraram. Sim. Só que, justamente nesse caso, a não performance do cedente impactou no desenvolvimento desse fundo. Então, mesmo que os clientes continuem pagando se a empresa intermediária... se ela deixar de entregar aquilo que ela precisa, talvez esse cliente não tenha tanto incentivo para pagar e manter uma linha de crédito aberta. Enfim, então a gente vê essas situações, e acho que essa é uma mensagem legal também de passar para os nossos ouvintes e investidores, de que, por mais que o cedente, por exemplo, e que esses outros participantes, eles não sejam o risco de crédito direto da estrutura, a performance deles também influencia na performance do fundo e da carteira de recebíveis. E quando vocês fazem, então, os investimentos, é muito importante toda essa governança, e acho que é o nosso grande diferencial aqui na Bradesco Asset, de aprovar, na hora de aprovar o papel, mas também o dia a dia, o monitoramento de conseguirem verificar como é que o papel está indo, como é que... se vocês puderem dar um pouco mais de detalhes sobre esse processo de monitoramento dos papéis? Ju, se eu pudesse só dar um passo atrás até, para falar ainda um pouco da forma que a gente constrói a cabeça aqui sobre um potencial investimento, né? Um dos pontos que a gente busca entender nessas conversas que o Edu destacou é o histórico dessa companhia. Histórico desse originador, a gente pode pensar de forma geral. Isso que a gente enxerga naquela base estatística que a gente recebe, é isso que a gente vai usar para construir qual é a perda esperada dessa carteira. E com isso, olhar para aquela estrutura, lembrando que um FDIC, por exemplo, ele tem o seu regulamento, por ser um fundo, que vai detalhar ali quais são os critérios que o gestor vai observar na hora de selecionar recebíveis para ele. E é importante que esses critérios estejam alinhados com aquilo que se espera daquela carteira, justamente para que esse histórico ele tenha valor estatístico no final do dia, né? Se ele puder fazer algo muito diferente daquilo que eu vi, aquilo que eu vi no final não representa muito. E além disso, um processo que a gente tem é sempre de tentar estressar qual é a perda máxima que essa estrutura pode sofrer para que a nossa classe de cotas sênior, mezanino, seja qual for que a gente esteja analisando, seja afetada. E isso vem dessa construção de perda esperada, que a gente costuma querer estressar, com a taxa da carteira. Porque algo que a gente viu nesses anos, olhando esse tipo de produto, é que uma perda esperada muito alta não significa por si só que esse produto não pare de pé. A gente já viu fundo que tem perda esperada de 50%, mas, de novo, naquela mecânica dos bons pagadores compensarem os maus, a taxa praticada ali fazia esse fundo ser rentável. Então, a gente precisa construir esse modelo de negócio, quase fazer uma engenharia reversa, e estressar qual é a perda máxima que a gente consegue ter para que a nossa cota seja atingida. E aí a gente tem uma ideia basicamente do que precisa acontecer para a gente ter um cenário de perda. Edu, quer completar com mais algum ponto? Claro. Eu acho que, além do processo de investimento, que na nossa visão é bastante rigoroso aqui,
eu acho que o êxito de um fundo de crédito estruturado também tem como pilar o monitoramento das estruturas, tá? E como que esse monitoramento se dá? Eu acho que tem um caráter quantitativo. Então, mensalmente a gente recebe informações de todos os fundos que a gente investe e a gente tenta entender o nível de perda, está dentro do que a gente estava esperando. A forma como está sendo provisionada essas perdas tão aderentes. A gente já viu a situação, por exemplo, que a provisão estava sendo feita de forma incorreta, né? Que motivou um desinvestimento nosso. E a gente também tenta entender o caráter qualitativo. Eventualmente, é o que a gente falou, né? Aquele passado, ele pode deixar de ser verdade no futuro, né? Ontem mesmo a gente estava tendo uma reunião com um dos nossos fundos investidos, em que a gente estava, uma carteira super diversificada, a gente estava falando de devedor a devedor, qual era a situação financeira de cada um deles, para que a gente consiga auferir, conseguir prever no futuro o que a gente espera daquela rentabilidade, né? E aí eu acho que é importante a gente mencionar de alguns desinvestimentos que a gente teve muito êxito, que por motivos diversos, vou dar um exemplo aqui que passou por problemas, né? A gente já teve esse título e desinvestimos desse papel acho que em 2021, por alguns motivos. Primeiro, a gente identificava que aquele modelo de negócio tinha parado de fazer sentido. A gente olhava o balanço da companhia numa estrutura de capital completamente inadequada, né? Isso somado a uma perspectiva muito ruim, para colocar todo mundo na mesma página, né? Era uma empresa de cartão de crédito de baixa renda, e a gente estava entrando num cenário de inflação alta, principalmente alimentos, e juro bastante restritivo, que é um momento em que essa classe de ativo começa a sofrer muito, né? Então a gente tomou a decisão de fazer esse desinvestimento, e a gente foi super exitoso em fazer isso, né? Então esse é um tipo de exemplo que eu acho que demonstra um pouco do trabalho de monitoramento que ele é feito por nós, e eu acho que traz bastante resultado. Muito bom. E por fim, então a gente chega a uma análise bastante profunda que a gente falou aqui dos riscos e das análises de provisão de perda, né, que vocês fazem para conseguirem verificar qual que é o papel que está valendo mais a pena a gente comprar ou não. Mas no final do dia, quais são os benefícios para os investidores que vão correr esse risco? Porque no final das contas, quanto mais risco, maior potencial de retorno também, né? Não, perfeito. Bom, acho que é importante distinguir, né, o que é o seu perfil de investidor, porque, como eu falei, você tem diversos tipos de FDICs, diversos tipos de recebíveis, com diversas gradações de subordinação. Então você tem produtos estruturados que são extremamente seguros, né? E aí você vai aumentando essa gradação de risco e retorno, né? Assim, eu acho que como benefícios, é um título que em CDI+, né, apresenta um spread adicional. Existe uma descorrelação com outros ativos de risco, que na nossa visão torna a classe interessante, e com esse novo entendimento do Conselho Monetário Nacional, muitos dos fundos fechados, né, que antes tinham diferimento de imposto, passaram a ter come-cotas, né? E o FDIC ele foi, vamos dizer, poupado dessa mudança, né? Isso, no relativo, torna o investimento também mais interessante na classe. Do que um fundo multimercado fechado, por exemplo, que tem a questão do imposto de renda 2 vezes por ano, em maio e em novembro, né? Exatamente. Acho que existe um outro aspecto, se eu puder acrescentar, Claro. que eu sempre achei interessante sobre os FDICs, sobre como
ele dá acesso também ao investidor institucional ou pessoa física, agora com o 175, de acesso a alguns ativos que antes eram restritos a bancos, por exemplo. Que é, por exemplo, você ter uma carteira de crédito consignado alocada num fundo. Acho que esse tipo de acesso também abre margem para o gestor buscar mais spread ali para sua carteira, dando mais essas opções de investimento, né? Então a gente já falou um pouco sobre a tributação também, sobre o Conselho Monetário Nacional, que poupou os FDICs do Come Cotas, né? Vocês puderem comentar um pouquinho sobre a 175 e como é que essa nova instrução da CVM vai fazer essa regulamentação dos FDICs agora que o público em geral pode investir? Assim, acho que é um amadurecimento do mercado, né? É natural que o mercado caminhe para isso. Acho que a CVM ela foi cuidadosa de colocar algumas restrições dentro dos fundos dos FDICs que vão para a pessoa física, né? Então, são FDICs que contam com determinados requerimentos que os tornam mais seguros, né? Quais são? Por exemplo, ser de cota sênior, entendeu? Então, eles tiveram esse cuidado. Acho que tem algumas inovações que são importantes, como você ter subclasses, né? Que era um conceito novo. E acho que o papel da maior responsabilização do gestor. Claro. Que no fim quem está fazendo essa avaliação que a gente percorreu aqui. Acho que é bem importante essa maior responsabilidade atribuída ao gestor. Muito bom. A gente está encerrando a nossa conversa no Insights, um papo super bacana sobre uma classe que está bastante aí nas discussões, e eu queria agora já encerrar com uma pergunta de mais cunho pessoal. Eu queria pedir uma dica cultural, pode ser de mercado, pode ser de crédito ou não. Vocês puderem dividir para a gente algo que está inspirando vocês, pode ser um livro, uma série, um filme. Bruno, queria começar com você. Bom, minha recomendação vai na linha da gente revisitar um clássico da literatura brasileira, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas, que inclusive hoje está estourando lá fora. Viralizou. Acho que esse é um livro que a gente costuma ser obrigado a ler ali em algum momento da adolescência e faz todo sentido a gente revisitar em algum momento com uma outra cabeça. Acho que é um exercício super bacana. Muito legal. Edu? Vou falar de um filme, eu amo cinema, né? E esse é um filme que foi feito um pouco mais recente do que Memórias Póstumas, que é um filme do Wim Wenders, que chama Dias Perfeitos. Que fala muito sobre propósito no trabalho e um conceito de satisfação e suficiência. É um filme muito bonito. Legal. E esse foi mais um episódio do Insights, o podcast do Bradesco. E eu tive o prazer de conversar com os nossos especialistas da Bradesco Asset em crédito estruturado. Edu Teles, muito obrigada pela sua participação novamente no Insights. Que isso, Ju. Obrigado a você. E eu também agradeço ao Bruno na sua estreia no Insights. Bruno, obrigada pela sua participação. Muito obrigado, Ju. Foi um prazer. E o Insights, você já sabe, está nas nossas principais plataformas e nas redes sociais. Acompanhe e fique por dentro das gravações, dos bastidores e muito mais. Até, tchau!